Então, boa tarde, né, aos dois. Queria saber desse momento, né, quando você chegou aqui ao CRB, começou essa preparação, ainda sem tanto aquela definição de quando iria para campo, de fato. Como é que tem sido esse trabalho para você? Qual a avaliação que você faz até aqui, principalmente pelo período que você está sem conseguir entrar em campo oficialmente? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Queria agradecer primeiramente ao clube pela oportunidade de estar vestindo essa camisa, de estar representando o clube durante as competições também. Agradecer também ao presidente, o Ari, que me proporcionou essa oportunidade e a tranquilidade de trabalhar, de vir. Me mostrou um projeto, me mostrou o projeto do clube que eu já conhecia, já tinha jogado contra, já tinha ouvido falar internamente como funcionava, e hoje aqui eu sei que é um clube que funciona muito bem, com grandes profissionais, e assim como o Ari me conversamos pelo telefone, ele me explicou o projeto, me deixou contente a forma com que ele falou comigo também, me deu um certo amparo que eu precisei em alguns momentos na minha carreira e não tive também. Então eu estou muito motivado para poder fazer um grande trabalho aqui. Boa tarde, Micael. Seja bem-vindo, Anderson Ramos, do Esporte.com. E aí fica a expectativa por parte do torcedor, por parte da imprensa e dos outros colegas também. Quando é que o Micael vai estar pronto, vai estar disponível à disposição da comissão técnica para entrar em campo? Então, assim, quando o clube veio juntamente com o presidente Ari, eu coloquei à disposição a minha vontade, também falei a minha parte física, que eu já estava há algum tempo parado. O meu planejamento de carreira, como você, pai, era voltar a jogar só daqui 2, 3 meses, mas o convite foi muito importante por parte do clube também. Então o clube me proporcionou um CT aí que é de invejar muitos clubes aí do Nordeste também no Brasil. Então, assim, me fez com que viesse e tivesse aquela vontade de trabalhar, e também me deu paciência para poder ficar bem fisicamente, que eu sei que como eu estava parado, eu ia precisar de alguns dias. Então, a gente está trabalhando, está na reta final já dessa preparação, e acredito que o mais breve possível já posso estar representando essa camisa. A pergunta do Matheus Guimarães, do Timaço da Gazeta. Boa tarde, Micael, seja bem-vindo. Micael, fala para a torcida e nós da imprensa a importância da oportunidade que o CRB está oferecendo para você de retornar à sua carreira e o quão você está se dedicando para voltar aos gramados. Então, igual eu falei, né, o clube é um clube gigante no Nordeste, também um clube muito conhecido nacionalmente. Motivação, cara, não tem maior do que estar representando essa camisa. Claro que agora também eu estou numa nova fase da minha vida, com 25 anos, querendo ou não, quase 26, já passei por muitos momentos. Então me veio a experiência e uma força de vontade a mais que eu não tive alguns anos que passou. Então eu também vou ser pai, eu sou um cara muito família, então a parte da minha menina que vai estar para nascer já é uma motivação a mais também, juntamente com um outro planejamento também de carreira que eu tive, que agora eu estou mais motivado do que nunca para poder retomar minha carreira de novo e conquistar grandes coisas pelo CRB também. Você tinha falado em uma entrevista sobre o aspecto físico que você chegou na época do América Mineiro, né? Você chegou muito bem, mas acabou tendo algumas lesões musculares. Se eu não me engano, foram 4 lesões. Nesse espaço de tempo que houve tudo isso para agora, como é que foi para você, né? Tudo isso, esse momento, até pelo aspecto humano mesmo, essa parte mental, e como é que você, durante esse período, trabalhou, não no sentido de se preparar fisicamente apenas, mas de forma geral, como é que foi esse período para você até chegar aqui no CRB? Então, cara, na América foi um lugar onde eu me senti bem, ganhei muita oportunidade por parte do pessoal da comissão e da diretoria. A gente sabe que o futebol, em alguns momentos, tem muitos imprevistos. A gente estava fazendo um planejamento para que eu jogasse muito bem na América, mas aconteceu uma coisa que eu nunca tive na minha carreira, que foi algumas lesões musculares. A gente sabe que às vezes é um trabalho, uma recuperação que não aconteceu. Então, assim, um atleta que nunca teve esse tipo de lesão, eu até me assustei naquele momento. Foi feito um trabalho para poder não se lesionar e corrigiu tudo isso, e não me lesionei desde então. Aí eu retornei para a Itália, né? O clube dificultou um pouco a minha saída para poder empréstimos e jogar, por isso fiquei algum tempo sem jogar. O clube sempre dificultava a minha ida. Então, assim, me ajudou muito também a questão da família que teve comigo, me ajudou nesses momentos.
a parte, por questões extra, eu não tive um apoio profissional de quem estava comigo como eu achava que deveria ter. E isso foi me fortalecendo, na verdade, para poder buscar novos desafios e amadurecer na carreira também. Ari, boa tarde. A minha pergunta vai ser direcionada para você. Eu te pergunto o seguinte: para quem está aí do teu lado, como executivo de futebol, pelo cara responsável pela contratação, muito além de um profissional, um jogador de futebol, também tem um ser humano. Como é que você vê isso, esse trabalho de dar uma nova oportunidade a um jogador tipo o Mikael, que passou um tempo parado, que sofreu com as lesões, mas que está buscando esse novo recomeço na carreira? Boa tarde a todos. Para mim, é um motivo de orgulho, né? Porque por onde eu passei é um case de sucesso nosso. E quando eu conversei com o Mikael antes mesmo de ter acertado com o CRB. Porque quando eu estou em casa sem trabalhar, eu tenho que procurar algo a fazer que seja produtivo para a minha vida profissional. E dentro desse período, eu liguei para um amigo em comum, peguei o contato dele e aí comecei a conversar, ele meio que desconfiado pelas feridas que lhe causou durante a sua carreira, normal, né? E aí quando ele foi linkado com um amigo em comum, nós fomos conversando, colocando as nossas ideias, né, para fora. E aí, logo em seguida, tive a oportunidade de receber o convite de vir para o CRB. E aí já continuei a conversa com ele e já falei para ele. Muitos colegas meus falavam que era loucura trazer o Mikael e coisa e tal. Só que eu sempre preservei isso que você acabou de falar, a questão da humanização. Você vê um ser humano, né, que com apenas 25 anos, jogando um talento no ralo, é de doer o coração. Então, foi com as minhas palavras de humanização, de família, de verdade, que tocou o coração dele. E ao fazer isso, Mikael chega aqui, né, e ele se sentia até vergonha, desculpa até falar Sim. isso, de estar aparecendo para os colegas e tal. Hoje o Mikael, ele fez questão, se vocês perceberem, ele trocou de roupa na frente de vocês. Eu observo tudo. Então, o peso que ele chegou, hoje que ele se encontra, muitos sugeriram Monjaro e o caramba, e ele falou, não, eu vou no natural. E você vai ver que eu vou dar a volta por cima. Outras pessoas chegaram no meu presidente, como é que você faz uma coisa dessa? Ele não vai perder 1 quilo em um mês. O cara perdeu mais de 10 quilos. Então, ele está querendo. Então, isso para mim é um motivo de orgulho. Isso já é uma conquista, isso é uma vitória como ser humano, né? Ele citou fatores que também mexem comigo. Filho, eu tenho 5 filhos. Está nascendo a primeira filhinha dele. E um dos fatores que eu preguei para ele, cara, você quer mostrar para sua filha um derrotado? Aí é que ele se animou. Então, é questão de você ter gestão. É você saber colocar as palavras certas nos momentos certos. Então, eu torço muito para todos, lógico. Mas o Mikael hoje, que é um case meu, trazer para o CRB, né? Comprou a nossa ideia, ele não está aqui por dinheiro, ele não está aqui a não ser para ele reconstruir a sua carreira. É ele poder fazer um gol e fazer aquilo que Bebeto fazia para sua filha. Então isso não tem preço para ninguém. Isso para mim é uma das minhas maiores vitórias, é eu reconstituir, é eu conseguir ver um sorriso num pai de família. E isso hoje eu vejo no Mikael. Mikael chega aqui feliz. Mikael chega assim, eu quero mais, quero mais, quero mais. Então isso é trabalho. E isso ele está de parabéns. Isso aí não é só trabalho nosso, é da nossa comissão técnica. É de todo mundo hoje que faz parte do CRB. Que está cuidando dele com muito amor e com carinho. E ele se sentiu abraçado. Isso está fazendo com que o Mikael hoje já pense... A programação nossa com ele era 2 meses para ele estar em campo. Ele já está pensando. E pessoas que queriam contratar ele dava esse tipo de pressão nele. Ele falava, não, eu não vou. E a gente deixou ele à vontade. Então hoje é ele que quer antecipar a volta dele. Porque ele está se sentindo bem, está se sentindo que pode ajudar. Isso é válido. Então, eu só tenho que parabenizar um cara como esse. Parabenizar a postura, parabenizar todo o meu staff. Todo ele. Todo ele. Treinador, preparador físico, nutrição, fisiologia, fisioterapia, rouparia. É todo mundo, velho. Então, quando todo mundo rema para o mesmo lado, acontece o que vem acontecendo. Quebra de recorde de que eu falo de tempo sem ganhar de um Fortaleza
em Fortaleza, quanto tempo não ganhava no estreia de Série B. Isso vem acontecendo. Ah, mas levou um sufoco. Meu irmão, o jogo é jogado, o jogo é suado, o jogo é dedicado e Deus tem honrado, Deus tem feito grandes coisas aqui e vai continuar fazendo, porque aqui age com a verdade. E onde há a verdade, Deus honra. A pergunta do Felipe Alves, Impacto Esportivo da Rádio Litoral FM. Micael, seja bem-vindo ao CRB. Antes da sua chegada, existiam outras equipes interessadas no seu futebol. Qual foi o fator que pesou para você escolher o CRB e se existe uma pressão para sua estreia com a saída do Anselmo? Então, o Ari já deixou bem claro duas situações aqui que realmente foram a maior verdade. E o rapaz também, como que é o nome dele? O Felipe também relembrou. Eu até falei com o Ari quando ele me ligou, a gente começou a conversar, ele ainda não tinha nada acertado com o CRB, não tinha nada com o CRB, então assim, a gente foi conversando e eu fui falando, cara, até naquele momento eu não queria fechar porque vários outros dirigentes, pessoal envolvido no futebol, me apresentaram propostas que eu ganharia um absurdo de dinheiro, né, assim, salário de realmente astronômico ainda, apesar de não estar em alta. E eu sempre não aceitava essa proposta pela pressão de chegar e já jogar, e eu falei, pô, não tô bem, assim, tanto mentalmente, que tinha sido baque os últimos anos para mim, que eu não tive um amparo, igual eu falei, tanto mentalmente quanto fisicamente, eu preciso que vocês me dêem um amparo, e assim, eu não tive isso, né, então o Ari foi um cara que na minha carreira ainda não tinha tido um cara que me entendesse, conversasse comigo daquela forma, que me convenceu naquele momento, e assim como ele falou, eu não vim por dinheiro pelo CRB, então assim, eu vim para poder fazer história no clube, ajudar o clube, me ajudar e voltar ao bom futebol que eu iniciei nos últimos anos. E o que você tinha perguntado outra coisa aí também? Pressão com o Anselmo. Então, em relação ao Anselmo, cara, um grande atacante que a gente tinha aqui no nosso futebol aqui, principalmente no Nordeste, representou essa camisa por muitos anos. Ainda não sei como que está a situação, se já saiu, se não saiu. Mas é um cara que ajudou bastante o clube, é um cara que tem história. E pressão, cara, eu acho que sempre vai ter, né? Principalmente pro atacante, então, independente de quem vai estar jogando, o pessoal que vai estar aí, todo mundo à disposição, vai ter futebol suficiente para representar o CRB, que também é muito importante. Essa pergunta é pro Ari, até eu já iria fazer essa pergunta, mas aproveitando esse gancho de não saber a situação do Anselmo, né? Nesse momento há uma definição, ele de fato não joga mais pelo CRB, faltam algumas questões junto com o Goiás, CRB e Goiás, e também tem a chegada do Douglas Baggio, né? Sobre esse próximo jogo, já há alguma possibilidade dele estar entre os relacionados, se for inscrito a tempo? Como é que é essa questão também com relação ao Douglas? Boa tarde. Vamos lá. É um dos motivos de eu estar aqui hoje, né? Que eu não participo da coletiva, eu venho só tirar foto, e a sequência da coletiva fica por conta do atleta e vocês. O Anselmo está em fase final, essa situação dele. Essa situação se estendeu até hoje, né? E quero de antemão falar para vocês que não tem nada assinado, mas tudo está correndo para que a gente faça a nossa despedida do nosso artilheiro. O Anselmo, para deixar bem claro, chegou um momento que é um desejo dele e dos seus familiares respirar novos ares, e a gente respeita, né? O Anselmo não é um qualquer, é o Anselmo Ramon, um atleta que tem história no clube, é o maior artilheiro do século do clube, então nós temos que bater continência para ele. E tem todo o meu carinho e o meu respeito, porque quando eu estava no Náutico eu tentei contratá-lo, mas não foi possível. Então a gente espera que daqui a algumas horas essa situação ela seja finalizada, mas pelo caminho que está sendo tomado, o Anselmo seguirá a sua vida e não mais no CRB. Com relação ao Baggio, você está citando o nome baseado em algumas informações de colegas. Nós não podemos cravar nomes que estão chegando, mas quero deixar o meu torcedor tranquilo que ao eu chegar ao CRB, eu tinha algumas prioridades. E dentro dessas prioridades, uma era enxugar o elenco e enxugar o orçamento para que eu pudesse contratar.
Dentro disso, o trabalho foi feito. Tudo que a diretoria pediu, né, a gente conseguiu executar. Só que dentro desse período, houve-se a primeira janela que fechou. Eu tinha competições a disputar ainda, competições estadual e Copa do Nordeste, onde eu não poderia mais contratar ninguém para ali. E aí fomos campeões e eliminados da Copa do Nordeste. Então, abriu-se uma janela, né, nesse período, e dentro dessa abertura de janela está acontecendo esse movimento com o Anselmo. E dentro desse movimento, quero deixar bem tranquila a minha torcida, que estamos negociando que muito em breve, né, espero, né, o mercado não está fácil, os jogadores que estamos conversando são jogadores que estão em clubes, e isso é uma tratativa lenta, demorada, porque não é só o nosso interesse, não é só o interesse do atleta, existe também um terceiro que é o clube. Então, eu espero, né, de todo o meu coração, que até sexta-feira, ao fechar da janela, nós possamos anunciar 2, 3, 4 reforços, até porque com toda essa movimentação, o nosso presidente, ele abriu, né, novamente o orçamento, dentro daquilo que a gente pode, é um orçamento satisfatório, para irmos no mercado, fortalecer o elenco, e depois a janela fecha, né? E aí só em julho, e aí até chegar julho, muita coisa vai acontecer. Então, dito tudo isso, nós estamos fortes no mercado para que até sexta-feira nós possamos anunciar de 2, 3 a 4 atletas que possam chegar e nos ajudar. Micael, deixa eu te perguntar o seguinte, você é um jogador que atua numa função de extrema importância, relevância para um clube de futebol, que é o centroavante, aquele goleador, né? O cara que, na maioria das vezes, mais se destaca. Isso tem se tornado cada vez mais raro no futebol, encontrar esse homem gol, né? Tanto é que é muito difícil, realmente, se contratar um centroavante. Na tua opinião, o que é que aconteceu para diminuir esse número de jogadores de tão destaque na posição de centroavante? Cara, uma pergunta um pouco difícil, porque o futebol hoje mudou bastante, né, de alguns anos para trás. Então, assim, são colocados, por algumas situações de jogo, ou por opção de treinador, são colocados alguns atletas que não são da posição, né? Então, isso acaba um pouco fazendo um rodízio, acaba que esses atletas, às vezes, não são tão importantes para o esquema tático do treinador e acabam se deixando de lado. E assim, cara, na verdade, o futebol brasileiro sempre foi muito bem servido de atacantes, né, de centroavante. É uma pergunta que, igual eu te falei, é muito difícil, não tem como a gente pegar e falar dessa forma, porque é desde a base, né? Então, assim, realmente eu não sei se a Inglaterra está tendo algum projeto talvez melhor do que o nosso, que você vê como tem bastante atacante aí em alto nível hoje em dia. Então, assim, é mais o pessoal que trabalha desde o início que vai saber te responder isso. Mas minha opinião é que a gente tem que valorizar mais a posição, né? Que desde antes foi o que sempre ajudou o nosso país a sair na frente. A pergunta do Iverson Fernandes, da Rádio Gazeta. Seja bem-vindo ao Galo, Micael. Micael, você foi uma das maiores vendas da história do esporte e conquistou o carinho da torcida por lá. Mesmo assim, o Leão não abriu as portas novamente para você. Isso te deixa alguma mágoa? E o que te fez acreditar no projeto do CRB? Não, o esporte foi onde eu fui muito feliz na minha carreira, fiquei muitos anos lá. Na verdade, desde quando eu saí até metade de 2024, o clube sempre foi obcecado na minha volta. Eu também queria ter voltado em certo momento, mas pela ocasião do futebol, acabou que não aconteceu. Final do meu contrato com a Itália, quando eu pedi a rescisão, até teve uma conversa, mas não andou nesse retorno. Igual eu falei para o Ari também, que logo após isso eu tive um outro planejamento de carreira, e o Ari me apresentou um projeto de um clube muito sério que eu não conhecia internamente, só tinha ouvido falar, mas cheguei aqui e vi que a estrutura é muito boa, os profissionais dos melhores, a tranquilidade de trabalhar, um centro de treinamento, igual eu falei, não é para qualquer clube, né? A gente que já passou, o Ari já foi jogador e trabalha também agora na parte fora de campo também, sabe que é uma estrutura bacana para o nosso futebol brasileiro. E então isso me deixou muito motivado também, assim. Aí quando eu cheguei aqui e vi que é dessa forma,
realmente caiu a ficha e me deixou muito mais animado para trabalhar. A última pergunta é do Luciano Costa, da Rádio Jovem Pan News. Micael, já existe uma data prevista para a sua estreia com a camisa do CRB? Então, eu e o Ari, a gente vai conversando junto com a comissão. O Ari sempre vai me passando feedback dele que está fora ali, que consegue enxergar melhor até mesmo do que eu mesmo, né? A gente vai conversando, acho que vai sair no momento certo essa estreia. A gente sabe que independente da situação, não tem como jogar um tempo inteiro ou praticamente o jogo. A gente vai ser colocado aos poucos para ajudar tanto a mim quanto ao clube, para poder ser uma volta tranquila e que possa render muitos benefícios para o clube e para mim. Bet Esportes esquenta o jogo. Patrocinador Master, oficial do Clube de Regatas Brasil.